Bom, gente, eu acho que a gente pode começar. Eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo. Deve ter aí EMA 3 e 74, DB4, EMA 4 aí, e mais gente de fora, que sempre tem. Eu queria começar falando para vocês da palestra do dia 30 de outubro, tá? Semana que vem, se não me engano. É a palestra do Gabriel Brejão. O Gabriel, ele é biólogo, se formou na Exalc, lá na USP. Depois ele fez mestrado em Ciências Ambientais lá no Pará, na Universidade Federal do Pará. E ele fez doutorado em Biologia Animal na Unesp de Rio Preto. E faz o pós-doutorado dele lá na Unesp de Rio Preto também. O Gabriel trabalha muito com ecologia de paisagens de riacho, tá? Então ele tem um trabalho muito interessante aí tem poucas pessoas que trabalham com ecologia de paisagens em ambientes dendríticos, né, os riachos e tal, e ele é um dos poucos aí que está trabalhando com isso no Brasil, e a gente tem uma biodiversidade, uma biota aquática muito, muito rica, né, muito importante e ao mesmo tempo muito ameaçada, seja por contaminações, seja por barragens, por um monte de coisa. Então, nessa pegada de agora, né, o Gabriel, que eu estou fazendo bastante coisa com água, quer dizer, o Gabriel vai falar sobre essa perspectiva da biota aquática nessa questão da paisagem e tal. E a Carla, que está começando essa parte da água aí com a gente, nas nossas palestras, né? Eu quero agradecer mais uma vez a Carla Daniela Câmara. Ela é professora na Universidade Técnica Federal do Paraná. A Carla é agrônoma, se formou lá na UEL. Depois ela fez mestrado em Ciências Florestais pela Exalc e doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento lá pela USP de São Carlos. Então, como eu falei, ela é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e ela tem muita experiência nessa questão de manejo de bacias hidrográficas, monitoramento de bacias, controle de impactos, né, redução, minimização, prevenção de impactos ambientais. E ela tem uma formação bastante de eclética, né? Ela passou na engenharia hidráulica e saneamento, né? Uma coisa bem de engenharia. Posso estar falando alguma besteira, Carla, mas me parece uma coisa bem mais engenharia civil, né? Do que as ciências florestais na Exalc, mesmo a agronomia, né? Então essa formação, acho que essa formação bem ampla dela possibilita ela trabalhar numa série de áreas. Então, uma das coisas muito interessantes que a Carla tem feito ultimamente, ela tem trabalhado um pouco, pelo menos, com serviços ecossistêmicos. Então, ela tem um trabalho bem interessante sobre serviços ecossistêmicos no entorno do parque, ali, particularmente no entorno do Parque de Foz do Iguaçu, no Paraná, né? Incluindo com controle de praga na soja, né? Em função das florestas. Imagino, eu confesso que não li o trabalho ainda, mas achei bem interessante. E também muito com essa relação, né? Vegetação, uso do solo, água, né? Que são os trabalhos que eu conheço mais da Carla. Carla está vindo aí para perto da gente, né? Ela vai fazer um pós-doc de divulgação científica, ligado à área de divulgação científica, e vai morar aí por perto da gente, em Campina do Monte Alegre, alguma coisa assim. Então, a gente vai poder ter mais contato com a Carla aí, para trabalhar mais com ela. Tem vários projetos que a gente já está pensando, engenhando em trabalhar juntos. Então, quem tiver interesse nos temas que a Carla vai trabalhar aí, eu acho que vai poder ter um contato muito maior com ela no ano que vem, se tudo correr bem, né? Se a pandemia passar e se a gente conseguir tudo dar certo, né? Carla, é com você. Obrigado mais uma vez por aceitar esse convite nosso aí e dividir o seu conhecimento com a gente. Obrigadão. Olá, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, pessoal. Eu aqui gostaria de agradecer aí pela oportunidade de conversar com vocês, né? Também parabenizar aí por esse trabalho aí que o grupo tem feito, com a divulgação, com as palestras e tudo mais. Realmente fico muito feliz em poder participar. Como o Alexandre falou, ano que vem, possivelmente estarei por aí mais próxima. A ideia dessa nossa conversa de hoje, como o Alexandre falou, né, é falar um pouco sobre essa relação que existe entre florestas e água. Então, trabalhei durante algum tempo, né, nessa área, na área de produção florestal, enfim, com espécies nativas, exóticas e tal, e depois, né, passei pelo Instituto Florestal também, na área de hidrologia florestal, e atualmente estou aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, trabalhando aí
alguns temas, né, e muito perto do Parque Nacional do Iguaçu, que é um lugar fantástico, realmente. E a ideia de hoje é falar um pouco sobre essa relação floresta-água, de uma forma bem tranquila, tá? Buscando apontar alguns aspectos que são importantes, apontar, trazer alguns dados, tá? Que eu recolhi aí durante alguns dias. E essa minha fala tem mais o intuito de fazer uma provocação aí, fazer nós refletirmos um pouco a respeito da importância das florestas em relação à água para a nossa sobrevivência mesmo, tá? Pensando nesse contexto dos serviços ecossistêmicos que o Alexandre citou agora há pouco, né? Então, eu gostaria mesmo de apontar algumas coisas que eu acredito que nós devemos trazer à tona, devemos conversar sobre isso, devemos falar sobre isso, né? As coisas estão acontecendo, nós estamos estudando, os artigos estão saindo, e talvez nós precisemos dar mais um impulso aí na parte de trazer essa história toda aí que está nos artigos, que está nas teses, nas dissertações, para o nosso cotidiano, né? Então, sob a pena de nós perdermos, desperdiçarmos, né, grandes serviços aí que esses ecossistemas naturais têm a nos oferecer. Então, eu gostaria nessa conversa com vocês, que vai ser breve, tá? Não são 2 horas, não, como tá. Depois nós podemos ficar conversando, falar um pouco sobre essa questão das florestas e da água. Então, algumas das informações, alguns dados são oriundas de trabalhos dos quais eu participei, outras eu não participei, mas eu busquei aí na literatura e trouxe um pouco do que está sendo divulgado a respeito desse assunto, para que nós possamos aí refletir um pouco sobre isso, né, possamos discutir e tentar levar isso aí na nossa vida profissional. Daqui a pouco vocês vão estar trabalhando, e espero que a gente possa trazer aí umas ideias bacanas hoje à tarde, certo? Então, mais uma vez, obrigada, pessoal. Vou começar aqui, preparei alguns slides, tá, para nortear aí a nossa conversa de hoje à tarde. Bom, acho que todos estão visualizando, tranquilo? Então, o tema é florestas e água, né? Trouxe umas ilustrações, e vamos então falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Eu gostaria de começar falando sobre um assunto importante, né, que atualmente tem sido bastante discutido, talvez até devesse estar mais em pauta, né, que engloba essa relação das florestas e da água, essa relação entre florestas e água numa escala mais ampla, né? Os estudos que eu tenho desenvolvido realmente não foram nessa escala, mas eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa de hoje, tá? Começando, então, essa nossa conversa, eu gostaria de lembrar aí um trabalho que foi publicado em 2006, na Acta Amazônica, um trabalho que, uns artigos que eu trabalhei com os estudantes aqui na UTFPR, na disciplina de gestão de recursos hídricos, e trazia dados bastante interessantes, né, na ocasião, entre os quais esses dados estavam a quantidade, né, os fluxos, os volumes de vapor d'água que chegavam à região amazônica, né, esse balanço entre o que chegava e a quantidade de água que fluía na Foz do Rio Amazonas, né, dentro desses amplos trabalhos que eram desenvolvidos e ainda continuam sendo pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né, e esse artigo ele começa a trabalhar essa questão dos serviços ecossistêmicos e aponta, né, questões como essa. Poxa, então nós temos um volume importante de água entrando na forma de vapor oriundo do oceano, né, e nós temos aí uma precipitação muito importante, né, caindo nessa região, e esses dados começavam a aparecer, e algumas perguntas apareciam, né, por exemplo, mostrando que esses valores, essas chuvas eram muito elevadas, muitas vezes suplantando até esses valores, né, que já se sabia na ocasião que eram oriundos desses fluxos de vapor da Amazônia. Então, uma coisa importante que apareceu nessa época, né, e hoje é bastante explorada, essa questão da evapotranspiração dessa floresta.
que, de acordo com esse trabalho já de 2006, do Fanside e da sua equipe, indicavam aí aproximadamente 8 trilhões de metros cúbicos ano, né, de evapotranspiração oriundo desse grande maciço florestal. Então, começava a se falar desses dados, né, água que entrava nesse sistema, água que fluía, né, aí na faixa do Amazonas, e uma diferença que começava a aparecer, né, que os dados começavam a mostrar na ocasião, uma diferença bem importante, em torno de 3 aí, trilhões de metros cúbicos ano, né, e essas discussões começaram a apontar para coisas interessantes, né, esse papel importante da floresta relacionado ao processo de evapotranspiração. Então, só para lembrar, esse trabalho foi bem interessante, eu gosto de citar, para mim foi um trabalho que instigou bastante aí aos estudos, né, posteriormente, e esse estudo também, ele apontava outras coisas, né, uma grande quantidade de água que era transportada para outras regiões, né, que essa quantidade, deduzida por essa diferença entre o total que entrava nessa região e a água que flui no Rio Amazonas, né, e foi indicando também esse trabalho que esse fluxo de água que se dá nessa região, certo? E essa água, quando chegava, né, segundo os estudos apontavam, chegava ali na região dos Andes, né, cerca de 80% já tinha chegado, né, à região por volta de 2 vezes como precipitação. Então, isso é uma coisa extremamente importante, que é a questão da água reciclada, né? Então, essa água estava, digamos assim, chovendo de novo aí nessa região. Então, começou-se a dar muita atenção nessa, pelo menos no meio científico, então, na ocasião, né, dessa questão da água reciclada, né, então essa água é transportada da Amazônia para outras regiões do Brasil e mesmo fora dele. Então isso começa a ser uma coisa muito importante, essa relação que existia, que existe, né, que começa a se mostrar em termos numéricos entre a presença da floresta naquela região, o processo de evapotranspiração e essa água, essa sobra de água, esse vapor que acabava sendo transportado para outras regiões, né? Até interessante, né, a revista FAPESP fez esse recorte lá, dezembro de 2014, e ela começa a falar, esse é o mesmo assunto, mas ele começa a ser visto, né, de outras maneiras, e aparece essa ilustração lá, essa foto, e né, com a seguinte fala aqui, rios voadores, correntes de vapor d'água que se formam sobre a floresta amazônica, exportam chuvas para a região sul do Brasil. Então, isso começa a aparecer, né, já estava em pauta nesse assunto, então, citando aqui, começa a aparecer aí nas pesquisas da FAPESP, dezembro de 2014, né, e começa a se configurar também de uma forma muito mais ligada a essa questão do serviço ecossistêmico, né, a ciclagem da água. Quão importante é isso, de fato, né, esse processo de evapotranspiração, essa relação entre essa floresta e essa água, de fato existe, né, essa relação, a importância desse grande maciço florestal na geração desse vapor d'água, para onde que esse vapor d'água vai, e depois, né, continuando nessa mesma linha de pesquisas, né, desse trabalho, veja só, eu estou apenas relatando aqui, não tenho estudos nessa área, mas nós chegamos aqui em 2020, e eu estava fazendo algumas leituras, né, e tomei a liberdade de usar aqui uma entrevista, a fala, né, em uma entrevista dada pelo Carlos Nobre em 2020, certo? Onde ele já aponta, né, esse processo, e ele já recebe, esse processo já recebe aí um nome que começa a ser mais divulgado, aí, que são os chamados rios voadores, né? Então, começamos a falar sobre essa história da floresta e a água numa escala aí grande, né, que vale a pena apontar, então, os rios voadores. O que seriam eles? Então, né, o Nobre aponta, né, que são canais de umidade, né, que se formam quando esses ventos que vêm do Atlântico atravessam a região amazônica e acabam levando essa umidade que está na atmosfera oriunda desse processo importante, né, e que ocorre de maneira bem intensa pela floresta. E ele aponta lá outras informações importantes, né, por exemplo, que 70% da radiação solar é absorvida pela floresta durante esse processo, né, então esse processo fantástico aí, pelo qual as árvores usam a energia do sol,
né? Para fazer o quê? Para levar essa água, colocar essa água na forma de vapor e devolver essa água que está no solo para a atmosfera, impulsionando, movimentando esse ciclo. Tá? Então, isso foi 2020, né? E o que acontece? Quais são as implicações práticas desse fenômeno, né? Que é reportado já há alguns anos atrás, em termos numéricos, né? Esse processo, né? Esse trabalho que essas árvores fazem, né? E esse trabalho todo isso gera chuva, né? Faz a floresta, como diria o Nobre, uma usina de água, né? E esses estudos acabam sendo divulgados, né? Essa foi uma entrevista, por exemplo, dada, não está no nenhum artigo científico e tal, mas ela traz informações que já estão registradas, né, que são fruto de pesquisas. E eu também destaquei aqui, para a gente começar, né, essa nossa reflexão, uma frase que foi dita pelo próprio Nobre na ocasião dessa entrevista, que é a seguinte, que desmatar, e ele se referia, né, especificamente a essa região aí que nós estamos apontando no momento, a região amazônica, ele diz o seguinte, que desmatar é acabar com o futuro, dá lucro a poucos e por muito pouco tempo. Eu achei muito legal colocar essa frase, porque eu gostaria que essa nossa conversa de hoje, né, nesses minutos, nós pudéssemos pensar um pouco nisso. Quanto é que nós precisamos da floresta e qual é a necessidade de abrirmos novas áreas, né, transformarmos os ambientes que hoje são recobertos por florestas e também da necessidade, inclusive, de nós restaurarmos essas florestas, né, a regeneração, os plantios, enfim, a necessidade que nós estamos tendo, né, para a restauração e recuperação aí desses processos importantes que estão relacionados às florestas, que garantem aí um suprimento de água para a nossa sobrevivência, tá? Então, voltando aí a essa questão dos serviços ecossistêmicos, certo, pessoal? Então, dei essa fala aqui breve, né, sobre essa questão dos reservadores, porque eu acho que nós devemos sim falar nesse assunto, devemos divulgar esse assunto, né, dar um espaço a ele, até porque ele é necessário para muitas coisas. Aqui eu peguei uma ilustração, né, que nessa foto não é minha, peguei aqui de um site de uma cooperativa, e mostrando aqui um maravilhoso céu carregado de nuvens prestes a chover sobre uma cultura comercial, tá? Então, isso tudo, né, essa cultura, a possibilidade dessa produção, ela também está atrelada ao quê? À disponibilidade de água. Né? Então, nós temos que começar a discutir essas questões, o quanto é que a transformação dessas áreas para os cultivos podem implicar, né, em consequências com relação a, nesse caso específico, a ciclagem da água. Tá? Então, até brinquei aqui, coloquei umas cifrazinhas caindo aqui, então essa água vale muito, né? E até não fico muito feliz em falar isso, nem atribuir valores, né, monetários, econômicos a isso, mas de fato, nós precisamos começar a pensar nisso, né? O quanto vale, de fato, essa água que nos é ciclada, né, a partir de um serviço feito pela floresta, tá? Então, vale aí uma reflexão sobre isso. Então, essas cifras que caem desse céu carregado de nuvens aí vão dar resultados econômicos para nós, tá? E tudo isso, né, falando agora dos processos hidrológicos que governam aí essa ciclagem e tudo mais, quando nós falamos nessa questão aí das florestas, dos reservoadores, né, nós estamos nos referindo a quê? Estamos apontando basicamente o processo de evapotranspiração, que é muito importante dentro dessa relação que existe entre as florestas e a água. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre ele, então. E esse processo de evapotranspiração, ele está subdividido aí em vários componentes, né? E dentro desse processo de evapotranspiração, vale a pena destacar, eu acho que é importante que nós lembremos dele aqui, a questão do papel das florestas na redistribuição das chuvas. O que significa a redistribuição das chuvas? Coloquei aqui uma foto aqui, mais ou menos, mostrando aí diferentes estratos da floresta e tal. E a redistribuição das chuvas é um trabalho muito importante que é feito aí pela Copa da Floresta, né? Essa redistribuição das chuvas, né, pessoal, que fenômenos são compreendidos nessa redistribuição?
Bom, vários deles, né? Então, a precipitação que chega ao dossel da floresta, né? Uma parte consegue atravessar o dossel, que nós chamamos de precipitação interna ou precipitação efetiva. Uma parte escoa pelo tronco, que é uma coisa muito bacana, né? Atenuando, então, aí a velocidade com que ele chega ao solo, certo? Uma parte dessa água acaba sendo interceptada pelo próprio piso da floresta, lembrando que a floresta, né, ela não se resume a um conjunto de árvores, mas toda a sorte de plantas e organismos das mais diferentes tipos que envolvem a serapilheira, esse material que está depositado sobre o solo, que vai estar recebendo, então, essa água. E também existe um processo muito importante, pessoal, eu gostaria de destacar, que faz parte desse conjunto, que é a interceptação de água pelas copas. Tá? Eu peguei essa ilustração aqui, que foi feita pela equipe lá de hidrologia florestal do Instituto Florestal de São Paulo, tá? Que vale destacar aí, tem dado importantes contribuições na área de hidrologia florestal para o país, né, para o mundo como um todo, e os estudos feitos pela equipe de hidrologia florestal vêm apontando aqui valores, né, valores importantes que nós devemos considerar com relação a esse processo de interceptação. E o que é, de fato, essa interceptação, né? Bom, basicamente, nós estamos falando daqui da interceptação como uma parte dessa água que chega, né, até a copa, chega até o dossel e que se espalha aí pelas folhas, né, e que acaba retornando de volta para a atmosfera pelo processo de evaporação. Então, acaba sendo uma parte da água que chega pela floresta até a copa das árvores, mas que retorna, né, para a atmosfera. E esse fenômeno, né, esse processo de interceptação, ele é influenciado por vários fatores, né, entre os quais a própria estrutura da floresta. Então, aqui também, dando continuidade, usando aqui as ilustrações do Arcova, Ranzini, do Cico, né, lá do Instituto Florestal, a estratificação da floresta é muito importante, né, quando nós temos essa estratificação, né, nós temos aqui esse volume aqui de folha, de material, de copa, nós temos aqui uma participação mais importante desse processo de interceptação, que também, né, é dependente, é governado pela rugosidade das folhas, pela rugosidade do tronco, pela idade da floresta. Então, à medida que nós temos em florestas mais maduras, nós temos essa melhor estratificação, tá? Nós acabamos tendo aí uma participação importante do processo de interceptação das chuvas pela copa. Naturalmente, né, pessoal, que esse processo vai estar relacionado a outros fatores importantes, como é o caso da intensidade das chuvas, né? Chuvas mais brandas, mais amenas, né? Vão estar mais sujeitas ao processo de interceptação. É claro também a temperatura, a umidade atmosférica, tá? Mas, falando de um modo geral, nós podemos já verificar que esses valores de interceptação, eles vêm sendo considerados, né, nos trabalhos, né, em diversos trabalhos, tanto levando em consideração, pensando naquela escala maior que nós falamos agora há pouco, que é aquela questão da evapotranspiração em grande escala, né, de um grande maciço florestal que está devolvendo água para a atmosfera, mas também vem sendo pensado, né, para outras finalidades, né, que nós muitas vezes nem pensamos. E eu vou destacar aqui esse apanhado de dados que eu trouxe para mostrar para vocês, que foi uma adaptação feita pela Rita de Cássia Souza, feita por mim a partir de um trabalho da Rita de Cássia Souza. E veja só, em diferentes fisionomias aqui da Mata Atlântica, né, o que nós temos de interceptação das chuvas, né, em termos percentuais? Veja só, 12, 23, 17, podendo chegar até 24%. Né, todos os estudos realizados aqui no Brasil em diferentes fisionomias aqui da Mata Atlântica. Então, esses estudos também apontam, né, mais uma vez coloco aqui trabalhos feitos em Cunha, né, no Laboratório de Hidrologia Florestal Walter Emmerich, lá do Instituto Florestal, assim como esse outro trabalho também. Esses trabalhos vêm mostrando para nós, quantificando esses processos, para que nós possamos nos apropriar desse conhecimento e também levá-los à frente e trazermos aí para a nossa vida cotidiana. De vocês, por exemplo, que creio que vão ser engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, biólogos, né?
E, veja só, eu destaquei um dos resultados aqui, pensando nessa questão da aplicação desses resultados, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, desse serviço ecossistêmico prestado pela floresta. Esse trabalho aqui, em floresta estacional semidecidual, feito inclusive em Medianeira, Paraná, aqui onde eu, nesse momento, eu me encontro, foi feito pelo Fili, Pedro Henrique Fili. Esse trabalho ele foi feito em um fragmento urbano, né? E qual que era o intuito desse estudo feito por essa pessoa aqui? Era exatamente, foi feito pensando exatamente em saber, poxa, mas no meio urbano, como é que esse processo, como é que a interceptação das chuvas poderia nos auxiliar, poderia contribuir para amenizar alguns problemas que ocorrem aqui na cidade, por exemplo, né, exemplo que ocorre em diversas outras cidades, que é a questão do excesso de água, do acúmulo de água que ocorre durante os períodos de chuva, até porque nós estamos com a cidade muito impermeabilizada, isso é um problema que vem, que não é, exclusivo desse município, mas é de um modo geral aí das cidades, e essa preocupação do Fili é, então, em trazer essa contribuição da floresta para o meio urbano, que, né, apontou, embora em curto período de tempo, foi um estudo bem curto, né, que, sim, né, nesse fragmento urbano, observou-se que em torno de 17% da precipitação retornava para a atmosfera na forma de interceptação, de água interceptada pela chuva. Então, isso é só um exemplo, né, pessoal, desse o serviço ecossistêmico feito pela floresta e no meio urbano. Então, esse trabalho, né, ele se dá exemplo de diversos outros que já vêm sendo desenvolvidos em diferentes regiões. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, a SBAU, tem publicado também trabalhos nesse sentido, de trazer, né, trazer esses serviços ecossistêmicos que nós vimos que são fundamentais aí em escalas maiores, mas também para o meio urbano, para o nosso dia a dia, para onde nós estamos vivendo. Então, vale a pena a gente pensar também numa escala menor dentro do município onde eu estou vivendo hoje. Então, essas florestas que estão dentro da cidade, esses fragmentos que estão dentro da cidade, são importantes? São suficientes? Será que nós podemos ampliá-los? Né? E isso é uma questão da gestão urbana, né? E ele vem começando a ser considerado dentro do planejamento urbano também. Né? Então, os estudos sobre a interceptação, né, de água na floresta nas cidades também já começa a ganhar espaço e já há aí boas referências publicadas a respeito disso. E, adicionalmente a esse importante processo que é a interceptação, que é realizado aí pela Copa das Árvores, né, começou a se observar também um outro processo muito importante, o qual está relacionado, né, à presença da floresta, que é a infiltração na água no solo, né. Bom, não é novidade nenhuma, né, para nós todos que a infiltração é um processo extremamente importante que está relacionado, então, à presença da floresta. E, né, tentando saber mais sobre essa relação entre a floresta e a infiltração de água no solo, né, algumas pessoas vão lá investigar, fazer medições e saber como é que isso funciona. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre um trabalho feito aqui no Parque Nacional do Iguaçu, né, eu estou aqui bem pertinho do Parque Nacional do Iguaçu, aproximadamente 60 quilômetros dele. Aqui tem essa ilustração aqui, eu extraí de um trabalho feito pelo Viapiana, onde ele coloca aqui os remanescentes da Mata Atlântica no estado do Paraná, dados do IBGE em 2005. E aqui nós podemos ver, embora em destaque, né, dentro desse mapa do nosso estado aqui do Paraná, né, um pequeno fragmento, né, de floresta, que é o Parque Nacional do Iguaçu, compreendendo aproximadamente 180 mil hectares aqui no espaço, no território brasileiro, e se estendendo aqui também para Argentina e Paraguai. Mas o que eu gostaria de falar com relação a essa questão da infiltração dentro dessas áreas florestais é falar sobre alguns resultados que nós temos disponíveis aí a respeito da relação entre as florestas e a água por meio desse processo de infiltração. Aí você citar esse trabalho aqui, que foi feito pelo Diogo Daman em 2017, né, que envolveu vários aspectos aí relacionados à qualidade de água e tudo mais, mas uma das coisas que o Daman observou foi
a importância, né, da floresta na questão da infiltração das águas das chuvas, né? E, para isso, então, o Daman, ele entrou lá no Parque Nacional do Iguaçu, na região aqui do município de Céu Azul, e estabeleceu alguns transectos aí com a equipe dele, e fez aí ensaios de infiltração de água do solo, né? Bom, a literatura vem nos mostrando aí valores, né, de infiltração de água no solo, notadamente em áreas agrícolas, né, nós temos essa grande preocupação aí em abastecer aí as áreas agrícolas, né, que os solos sejam capazes, né, de absorver essa água, que haja boas condições de infiltração e percolação, e veja só, eu trouxe aqui alguns dados, né, só para a gente ter uma ideia, aqui são os pontos de medição que o Daman fez lá em 2016, ele usou um permeâmetro de carga constante para isso. E aqui, então, só para a gente ter uma ideia, alguns dados de velocidade de infiltração de água no solo, né, em milímetros por hora. Aqui eu destaquei em azulzinho esses valores obtidos pelo Daman aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Veja só, infiltração, velocidade de infiltração de 180 a 1.440 milímetros por hora. Né, foram vários ensaios, né, várias repetições aí, e isso é um valor que nós podemos dizer que é um valor alto, né. Comparativamente, eu trouxe só 2 dados aqui, mas nós podemos procurar na literatura, nós vamos ver aqui resultados de outras áreas, né, que tem um exemplo, né, um ensaio feito em solo sem cobertura florestal, em um latossolo, né, valores chegando a atingir aí 40 milímetros por hora, né, outros valores de latossolo vermelho, né, depois de 2 anos de pousio, esses dados foram de José em 2013, chegando aí a 15,38 milímetros por hora, ao passo que lá dentro do parque, né, o Daman observou aí valores mínimos de 180 até máximos de 1.440. E outros ensaios também feitos, né, em áreas de regeneração, citei aqui alguns estudos feitos pela ABS em áreas de, aqui já estamos falando de áreas de cerrados, em solos quartzarêmicos, né, bastante arenosos, né, e ela observa que em diferentes fases de regeneração desse ecossistema, que 4 anos, né, depois, desculpem, aqui 10 anos, depois 43 anos, né, valores de infiltração, de velocidade de infiltração, chegando aí a patamares aí próximos dessa unidade de conservação, né. Então, embora nós estejamos falando de diferentes métodos de medição, pelo menos 3 diferentes solos, né, nós podemos depreender desses resultados que sim, podemos associar, sim, essa grande contribuição das florestas na questão da infiltração de água do solo, tá? E esse processo nos favorece sobremaneira sobre vários aspectos, por exemplo, a recarga, né, dos aquíferos, a manutenção dos regimes de vazão, né? O que acontece, né? Nós temos que permitir que a água, né, atravesse esse solo, que a água acumule-se no solo, que haja recarga dos aquíferos, desse aquífero livre que nós conhecemos aí, o lençol freático, e mesmo, né, que haja passagem aí para esses locais na paisagem, onde estão as passagens para os aquíferos confinados, né. Então, o que nós podemos lembrar, né, o que nós podemos inferir a partir dessa questão relativamente à infiltração do solo? Né? Então, essa água que chega, né, primeiramente, ela, depois de transpor vários obstáculos que ela encontra aqui, né, que nós já vimos anteriormente, né, pelo dossel da floresta, pelo subbosque, pela camada aqui de serapilheira que está depositada sobre o solo, né, a água vai chegar ao solo, né, vai recarregar aqui esses microporos, né, vai saturar esse solo e finalmente ela vai chegar aqui a recarregar esse nosso aquífero freático, que é super importante, né, pessoal? Quando não chove, né, da onde que está vindo a água que mantém esses rios? Está vindo exatamente desses reservatórios que estão aqui, né, que nós não estamos enxergando, estão lá, né, aqui no subsolo, e eles precisam estar carregados para que essa água se mantenha ao longo do ano. E um caminho importante, né, para se chegar a esses resultados é manter áreas, né, que tenham uma boa permeabilidade, que permita que haja uma boa infiltração de água no solo, né. E aí as florestas têm se mostrado fantásticas, né, resultados sensacionais nesse sentido, tá. Então, eu fiz essa ilustração bem pequenininha aqui,
esses processos todos, a infiltração, a recarga, né, a evapotranspiração com seus diferentes componentes, ela está acontecendo o tempo todo, pessoal, nessa escala da microbacia hidrográfica. O que são essas microbacias? São essas áreas de onde se originam as águas que vão finalmente abastecer esses grandes sistemas fluviais, né? Vou citar o exemplo lá da bacia do Alto Paranapanema, onde vocês estão, né? Vocês têm uma infinidade aí de microbacias, córregos pequenininhos, que vão, no final das contas, somados, formar aí, por exemplo, aqueles reservatórios que vocês têm, que movimentam aí as usinas hidrelétricas, né? E nós temos que pensar nessa superfície toda, né, e manter a possibilidade de infiltração de água, de recarga desse lençol, né, freático, de forma que nós tenhamos aí uma boa participação do processo de infiltração, favorecendo aqui esse escoamento base, né, e que não haja só uma predominância do escoamento superficial. Então, e isso se dá entre diversas maneiras, né, do bom uso do solo, mas as florestas têm se mostrado, né, agentes extremamente eficazes nesse sentido. Então, nós temos que verificar, temos que olhar para a paisagem, temos que olhar para a bacia aí do Paranapanema, eu aqui que estou no Paraná, aqui na bacia do Iguaçu, olhar para isso, para essa paisagem e começar a identificar, poxa, existem áreas estratégicas onde nós precisamos ter as florestas para garantir que esses processos se mantenham, se perpetuem e que nós tenhamos água o ano inteiro, não só quando está chovendo, né? Mas isso não é nenhuma novidade, né, para vocês, mas gostaria de destacar porque faz parte dessa ideia, dessa nossa conversa aí de hoje, tá? E esses processos, eles podem nos favorecer de diferentes maneiras. Aí, voltando à questão das cidades, né? Pensando no meio urbano, pensando aí em Buri, Campininha, né? Campina do Monte Alegre, Medianeira, que é o município onde eu estou, Foz do Iguaçu, aqui próximo, né? As cidades, né? Nós também precisamos pensar nessas paisagens urbanas, né? E qual é o papel da floresta nas paisagens urbanas? Nós falamos um pouco, né? Alguns instantes a respeito da questão da questão da infiltração, da interceptação, mas também nas cidades nós temos temos que pensar, temos que ver que as florestas têm um papel importante, né? E pensar em ampliar essas áreas de infiltração de água, né? Prevenir e atenuar os alagamentos que podem acontecer no meio urbano. Né? Nós temos dado ênfase ao que? À impermeabilização, ao loteamento, né? À ocupação imobiliária, mas nós estamos esquecendo esses processos importantes, esses serviços ecossistêmicos que as florestas podem nos proporcionar, mesmo no meio urbano. Então, tem sim lugar para a floresta dentro das cidades, e elas são necessárias para a nossa vida e podem ser extremamente úteis para a nossa vida, tá? Só para a gente ter uma ideia, eu destaquei aqui essa ilustração, foi retirada do trabalho do Fili, que ele mapeou todos os fragmentos florestais aqui no município de Medianeira, mediu a interceptação, e a gente discutiu aqui um pouco, espero que vocês consigam visualizar, né, desculpem aqui, eu fiz só um recorte, né, sem os elementos aqui importantes aí cartográficos, né, mas enfim, nós temos uma distribuição das áreas verdes, né, das florestas, né, meio bastante desigual, eu diria, aqui no município. Nós temos áreas importantes aqui com floresta, e essas áreas, de fato, são as áreas já mapeadas como áreas passíveis de alagamento, né, no município, áreas que se saturam com muita facilidade. De fato, essas áreas precisam das florestas, né, aqui as margens de rios, né, que também poderiam ser ampliadas, né? Aqui nós temos uma parte mais alta da cidade, ampla e praticamente sem floresta, tá? E impermeabilizada, então essa área acaba jogando água aqui para essas partes, e essa floresta que está aqui tem que dar conta nessas áreas de receber essa água. Então nós temos que pensar nessa paisagem urbana, onde que nós poderíamos ter mais florestas? E no momento em que nós estamos trabalhando os planos diretores dos municípios, né? Quando nós estamos pensando na ampliação das áreas urbanas dos municípios, pensar nessas florestas, que elas também devem merecer um lugar aí para prevenir problemas que nós vamos ter futuramente, né? Que vão ser caros para nós. Tá? Então, pensando aí, vocês que vão trabalhar aí nas gestões urbanas futuramente, as florestas urbanas são, sim, extremamente necessárias, importantes, não só para o nosso lazer, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, mas para
favorecer aí a infiltração de água, para prevenir os alagamentos nas cidades, para favorecer a infiltração da água. E veja só, por aqueles resultados que vocês viram, né, em milímetros por hora, né, até essas áreas são extremamente importantes, né, até quando nós temos intensidades de chuva bastante altas, né, essas florestas são capazes, né, de estar recebendo esses volumes de água. Então, deixando mais essa provocação aí para vocês, no meio urbano, cabe florestas? Sim, florestas urbanas são necessárias, e elas prestam os mesmos serviços ecossistêmicos que nós vimos lá, agora há pouco, em uma escala maior, por exemplo, na região amazônica, tá? E ainda, pessoal, vamos aproveitar, né, coisas importantes que nós já sabemos, né? Nós temos aí o índice de área verde, que é um indicativo da qualidade de vida nas áreas urbanas, né? E nós temos aí valores preconizados pela Organização das Nações Unidas, por exemplo, que nos coloca lá uma necessidade de 12 metros quadrados por habitante, né? E aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, ela vai além, ela coloca lá que, poxa, nós precisamos aí em torno de 15 metros quadrados por habitante para ter aí condições satisfatórias para a nossa vida urbana. Então, vamos usar isso, vamos fazer que as nossas cidades atinjam esses valores e colocar essas florestas, buscar as áreas estratégicas para os processos de restauração, para criar as nossas áreas verdes, os nossos parques municipais, as nossas áreas de restauração, enfim. Existe uma série de outras funções ambientais importantes das florestas que vão além daquelas específicas sobre as quais nós estamos tratando agora, né, no caso a água, né. E ainda, pessoal, tem outra coisa muito importante, as florestas é a qualidade da água, né? Até estava conversando recentemente com a Alexandra, a questão da qualidade da água, enfim, como é que nós lidamos com isso. Sabemos, e já de longa data, que as florestas têm um papel importantíssimo também na questão da qualidade da água. Então, vou voltar a citar um trabalho feito lá em 2004 pela Lúcia Reis, né? Esse trabalho intitulado Cobertura Florestal e Custos do Tratamento de Água em Bacias Hidrográficas de Abastecimento Público. Ela estudou especificamente o caso do manancial aí de Piracicaba. O que ela conclui, né? Custos de tratamento de água proveniente de bacias hidrográficas com diferentes percentuais de cobertura florestal são diferentes. Tá? E ela baseou a análise dela, né, em características tanto operacionais de diversas estações de tratamento de água. E veja só que interessante, não é novidade nenhuma para nós, mas parece que nós precisamos sempre estar expressando isso por meio de números, de valores, e atualmente, em termos de valores financeiros, né, Reis nos coloca lá, já em 2004, que para 6 dos 7 sistemas e estações de tratamento estudados, né, o custo específico com produtos químicos nas estações de tratamento de água se elevam à medida que reduz-se o percentual de cobertura florestal na bacia hidrográfica. Ou seja, mais floresta, mais barato tratar a água. Bom, também já desconfiávamos ou até já sabíamos disso, né? E 2004, a Lúcia Reis fez essa tese de doutorado, que depois teve outros desdobramentos, enfim, ela é uma pessoa que trabalha na CETESB aí em São Paulo, com vocês, e olha que curioso, fui buscar lá novamente numa edição especial da Bioteducação, né, que foi publicada em maio de 2014, olha que interessante, tem lá. O título, né, da publicação dessa data. Sem florestas, gasta-se mais. Desmatamento eleva em 100 vezes o custo de tratamento de água. E aí tem lá uma fala, né, na revista, né, da Biota, com o seguinte conteúdo: todo serviço de filtragem prestado pela floresta precisa ser substituído por um sistema artificial, ou seja, as estações de tratamento, sobre as quais nós comentamos agora há pouco, e o custo, né, ele passa de 2 a 3 reais para cada 1.000 metros cúbicos para 200 a 300 reais por metro cúbico. Tiramos a floresta, perdemos o serviço ecossistêmico de purificação de água e temos que substituí-lo, então, por estruturas complexas e caras, né, que são as estações de tratamento. E aí, finaliza-se essa fala com a seguinte conclusão: essa conta
precisa ser relacionada com os custos do desmatamento, né? Então, não é nenhuma novidade, né, pessoal? Isso é 2004, 2014, e hoje nós continuamos vendo esses resultados em diversos trabalhos que nos colocam valores específicos por variáveis, né, de qualidade da água analisadas, né? E olha que curioso, a própria Agência Nacional de Águas, né, coloca isso daqui, ó, cobertura vegetal reduz o custo de tratamento de água, revela estudo. Poxa vida, né? Isso foi publicado aqui pela Agência Nacional de Águas em 2019, né? E ela cita nessa publicação a contribuição das unidades de conservação para a economia nacional, né? Três áreas do estado de São Paulo, incluídas no levantamento, né, que possuem custos com produtos químicos mais baixos, né, custos estes para o tratamento de água. Então, os custos mais baixos, inferiores a R$ 20 para cada 1.000 metros cúbicos de água tratada, né, são aquelas que possuem os maiores índices de cobertura florestal, né, coberturas superiores a 15%. Então, estou aqui repetindo coisas que vocês já sabem que vêm sendo publicadas, né? Por quê? Porque nós precisamos colocar essas coisas para funcionar. E, infelizmente, parece que só com valores, né, monetários é que essas coisas começam a ficar importantes para nós, né? E aqui, tanto o trabalho da Reis quanto esse trabalho aqui publicado, não entra em detalhes sobre a distribuição espacial aí dessas florestas, né? Onde é que elas estão na paisagem? Como é que elas estão distribuídas, né? E isso também é um aspecto importante, né? Onde elas estão. E aí vale destacar uma coisa importante também, que é o papel das florestas que estão localizadas sobre as zonas ripárias, né? O que são essas zonas ripárias, né? Também vocês já devem ter estudado nas disciplinas aí, já ouviram falar, mas vou voltar a falar um pouquinho sobre elas, né? Então, são essas zonas, né, normalmente que margeiam, né, os cursos d'água, as suas cabeceiras, né, que são áreas que têm os solos saturados ou que se saturam com facilidade e que acabam se expandindo, né, durante chuvas prolongadas. Essas áreas também compreendem, né, áreas de solos rasos, áreas de solos que ficam saturados com facilidade, né. Só para lembrar, eu peguei essa ilustração aqui, né, de um trabalho de um livro do Lima, onde ele coloca aqui, ele ilustra que essa questão da dinâmica da zona ripária. São 4 desenhos de microbacias, né, em tempos diferentes, né, numa hipótese de chuva. Então, aqui no tempo zero, né, essa microbacia, né, nós temos aqui umas áreas encharcadas, já umas áreas já um pouco saturadas naturalmente, temos um curso d'água, aqui uma área de solo mais raso, mais propenso, então, à saturação, e aqui, à medida que nós temos a chuva acontecendo, né, essas áreas vão ficando saturadas, né, então nós temos aqui o tempo 1, aqui o tempo 2, né, essas áreas achuradas começam a representar, então, a saturação do solo, até nós temos um momento aqui, no ápice desse evento de chuva, em que essas áreas estão todas saturadas. O que acontece nesse momento? Nessas áreas começa a ser gerado escoamento superficial. E aí, se eu não tenho a floresta para recobrir essas áreas, o que acontece? Essa água vai escoar pela superfície, levando o solo e tudo que tiver em cima. E aí, o que nós vamos ter? A consequência vai ser que esse solo, né, os sedimentos, enfim, nutrientes e tal que estão nessa água, nesse solo, matéria orgânica, vão parar dentro do rio. E aí eu tenho, novamente, uma água de má qualidade, eu tenho aí o assoreamento dos cursos d'água. Então, do ponto de vista da distribuição espacial das florestas, as zonas ripárias são indicadores fantásticos para nós pensarmos nessa questão da restauração dessas áreas, tá? Então, o papel das florestas nas zonas ripárias vem sendo demonstrado há muito tempo. E, né, essa floresta, né, ela consegue interceptar, transformar fluxos de nutrientes que acabam sendo incorporados à biomassa, né, acabam sendo aí utilizados por toda a sorte de micro-organismos que compõem, né, esse ecossistema fantástico aí que compõe a zona ripária, né, os sedimentos que vêm sendo carregados acabam sendo retidos aí na serapilheira por conta da rugosidade que ela oferece. A erosão nas barrancas dos rios já vem sido observado que ela pode ser muito reduzida, chegando a ser 30 vezes menos em áreas onde as zonas ripárias estão
desprotegidas, ou seja, 30 vezes maior nessas áreas, né? Fora isso, pensando nos ecossistemas aquáticos, né, pessoal, o aporte dos galhos, os troncos, resíduos para os canais, é fundamental para a alimentação dos macroinvertebrados, né, que vão trabalhar toda essa ciclagem aí de nutrientes dentro dos cursos d'água, né? Também contribuem reduzindo a velocidade de água, né, dissipando energia. Então, tem uma série de interações entre essa floresta que está localizada nessas regiões e o próprio curso d'água, né? E um trabalho interessante que foi feito lá em 1988, depois ele foi publicado em 2013, e outros trabalhos dessa modalidade surgiram, foi um trabalho feito por Záquia, Maria José Brito Záquia, lá em 1988, veja só, um tempão já atrás. E ela faz o quê? Uma modelagem, ela faz um estudo em 2 microbacias, no caso, peguei um recorte do trabalho, e ela coloca aqui, delimitação da zona ripária por meio de modelagem. Comparação entre a modelagem da mata ciliar, aqui exigida pelo Código Florestal, e a zona ripária, né? Zona ripária é essa que foi obtida por meio da modelagem, mas levando em consideração indicadores importantes como, por exemplo, atributos do solo, e até mesmo ela usou como indicadores espécies, né, da vegetação que são características dessas áreas mais úmidas. Então, essa discussão que a Záquia nos coloca nessa época, já em 1998, é que, poxa vida, né? Nós temos aí o Código Florestal, que nos faz proteger aqui uma área em volta dos cursos d'água, e isso é extremamente importante, porque aí estão, de fato, as zonas ripárias, mas ainda poderíamos ampliar essas áreas de cobertura florestal, buscando, então, cobrir aí todas essas zonas ripárias, né? Então, mas ainda estou me referindo, nesse caso, ao Código Florestal antes de 2012, né? Estamos falando de 1998. Depois, mais à frente, mais um trabalho, aqui uma contribuição do Instituto Florestal, o pesquisador Maurício Ranzini, ele estuda uma microbacia lá do Núcleo Cunha, do Parque Estadual da Serra do Mar, e mais uma vez faz essa comparação, a comparação entre a modelagem da zona ripária, no caso, toda essa área aqui, que está em verde e azul, é a zona ripária, né, que foi determinada aí pela modelagem, pelo Maurício Ranzini, e aqui, em verde, a área, né, determinada para proteção por meio do Código Florestal, né, aí antes de 2012. Vejam só, nós já estamos vendo que são áreas que merecem uma cobertura florestal, que necessitam dessa cobertura. Nós tínhamos uma lei que permitia, de certa forma, aí uma proteção dessas áreas, ainda que, né, os estudos já vinham nos mostrando que nós podemos ampliar essas áreas para ter melhores resultados ainda, especialmente em termos de qualidade da água, tá? E nós tínhamos aí, vou colocar essa ilustração que foi adaptada da Záquia, né? Até 2012, nós tínhamos aí o Código Florestal, que nos dizia claramente, poxa, então, onde que nós devemos preservar, né, a floresta, ou restaurar, né, seriam as nossas áreas de preservação permanente, que eram delimitadas, né, a partir da largura aqui dos cursos d'água, né, esse slide que eu coloco aqui, né, ele mostra isso, né, então, as extensões de área de preservação permanente, de acordo aí com a largura dos corpos d'água, levava-se em consideração também toda a área aqui de expansão, né, do rio, nas áreas, né, de cheias e tudo mais. Então, nós já tínhamos aí um artifício, né, um recurso legal, que era o Código Florestal, né, que nos permitia, então, resguardar parte dessas áreas, mas nós perdemos isso. Então, veja só que curioso, pessoal, a despeito de nós termos mais informações e mais conhecimento, nós voltamos, né, em 2012, modificamos o Código Florestal e uma lei que nos dava aí um respaldo para fazer a restauração, né, a regeneração, promover a regeneração florestal nessas áreas estratégicas para a manutenção da qualidade da água, que são as zonas ripárias, fora outras participações importantes que ela tem, nós perdemos essa chance, né, e criamos aí outros elementos aí na lei, as áreas rurais consolidadas e tudo mais, e andamos aí um pouquinho para trás nesse sentido. Então, eu gostaria já estou quase no final, tá, pessoal, dessa minha fala, que tinha por objetivo exatamente isso, mostrar resultados, mostrar que nós já sabemos coisas que são importantes, que precisam ser implementadas, né, e que
os serviços ecossistêmicos, né, prestados aí pelas florestas em relação à água, são conhecidos, eles são extremamente importantes, eles precisam ser mais estudados, claro que precisam ir, vamos andar, né, nessas pesquisas, mas também vamos trazer para o nosso dia a dia, vamos levar isso, vamos desenvolver estratégias que nos permitam fazer com que esses serviços se consolidem na nossa paisagem, né, e que nos permitam, né, utilizá-los, né, ao invés de retirarmos, mandá-los embora e termos que reconstruí-los por meio de obras, caras e tudo mais, como foi citado aquele recorte que eu fiz da revista FAPESP, tá? Então, pessoal, já chegando aqui no final da minha fala, nós temos aqui as florestas e os serviços ecossistêmicos, né? Então, o que nós vimos? As florestas são fundamentais na regularização das vazões, na ciclagem da água, né? No regime de chuvas, né? Na purificação de água, tá? Nos processos de controle de erosão, na infiltração, na recarga, pode se auxiliar muito no controle das inundações nas cidades, né? E isso, pessoal, isso é um quebra-cabeça, né? São vários fatores que são interligados, né? E talvez nós precisamos mexer com mais cuidado nessas peças aí. Nós não podemos simplesmente tirá-las e desmanchar tudo isso, sob a pena de perder esses serviços, que é o que parece que está acontecendo atualmente, né? Então, essa minha fala, que já encerro ela agora, tinha mais o intuito de gerar essa provocação em vocês, levar-nos a refletir sobre o que nós já sabemos, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento, e espero que ano que vem possamos conversar aí com mais proximidade a respeito desses diversos assuntos, né? Deixo aí uma parte dessa bibliografia que eu utilizei na minha apresentação, e eu vou fechar aqui para que nós possamos continuar aí conversando. Obrigado, Carla. Passou por um monte de tópicos super interessante. Eu vou abrir as perguntas aí para o pessoal. Quem quiser fazer pergunta pode abrir o microfone ou fazer pelo chat aqui. Preferencialmente, abra o microfone. Quem puder, quem tiver microfone por aí, abre o microfone para fazer a pergunta. Como o pessoal geralmente demora um pouquinho para quebrar o gelo aí, Carla, eu queria fazer... Eu tenho várias perguntas aqui, eu fui anotando várias perguntas, eu vou fazer uma delas. Começar com uma delas aqui. Você colocou, e você falou aí, particularmente depois de apresentar o trabalho da Zezé, e agora na conclusão, que existe uma série de coisas que a gente já sabe, né? Relacionadas à hidrologia, hidrologia florestal, né? Sei lá, eu brinco porque, como eu trabalho com paisagem, né? Seria manejo de bacia hidrográfico, mas eu chamo de hidrologia da paisagem, né? Só para... Talvez seja o termo até mais interessante, né? Pois é. Aí você falou, pô, tem muita coisa que a gente já sabe, né? E que nós não estamos implementando, não estamos sendo competentes para implementar. Muitas vezes, quando temos implementado, estamos até voltando para trás. Agora, do ponto de vista de hidrologia da paisagem, então, já usando o conceito aí, né? O que você acha que são os próximos passos? O que você acha que são as perguntas aí que a gente está precisando focar para responder e que a gente ainda não sabe? Olha, eu acho que, bom, levando em consideração aí esse trabalho da Zezé, que, enfim, depois foi feito em vários lugares também, modificado, perguntar onde é que estão essas áreas, né? E nós pensando na questão da restauração florestal, eu sei que é um trabalho importante que vocês estão desenvolvendo, e vamos restaurar onde? E essa é uma das perguntas que eu venho trazendo. Eu acho que talvez uma das pistas que nós temos sobre esse onde, quando nós pensamos na questão da questão hidrológica, esse onde pode ser essas áreas ripárias, né? Começando por aí, né? Nós já sabemos o que nós já sabemos, né? O pessoal que estuda, né, essa parte de modelagem consegue já mapear isso, né? No entanto, né, nós não estamos usando esse artifício, então nós podemos pensar, e seria fantástico se nós fizéssemos isso. E já teríamos uma pequena pista. Olha, aqui é um lugar importante para começar a restauração, né? As florestas poderiam começar por aí, essas que nós ainda temos a reconstruir, né? Certo. Uma das questões, quer dizer, então, você acha que, basicamente, é aquela pergunta inicial que você mesmo colocou, né? Onde restaurar, né? Onde que é importante? Porque você... Na verdade,
na verdade, nós podemos restaurar, né, em qualquer lugar, né, mas nós temos aí uma série de limitações nesse processo todo, né, então, se nós pudermos selecionar, essa é uma das indicações, talvez, para iniciarmos, né. Uhum. Tem alguém pronto aí para fazer pergunta ou vou fazendo as minhas aqui? Vão escrevendo aí, vão perguntando aí, gente. Bom, eu vou perguntando as outras. Você Tá falou, bom, vamos lá. você colocou no começo que você não é muito, sei lá, não gosta muito da ideia de valoração dos serviços ecossistêmicos, consequentemente, provavelmente, pagamento por serviços ecossistêmicos, né? Queria que você comentasse um pouco isso. O que, na verdade, não que eu seja contrária a isso, não tem nenhuma restrição, mas o que me deixa um pouco triste, assim, é saber que, a despeito de todos os argumentos fantásticos aí que vêm sendo colocados, não estou falando dos argumentos da minha palestra, mas as informações que já vêm sendo apresentadas e tal, no fim das contas, parece que tudo se resume a quanto custa, né? Essa ideia que eu tenho, né? Não que a gente não deva cobrar. Inclusive, os trabalhos, né? Alguns exemplos que nós temos aqui, você está lembrando de alguns exemplos aqui no Brasil, de pagamentos por serviços ambientais, eles têm sido bons, né? E acho que, de fato, é uma estratégia importante para que nós precisamos pensar, né? E, de fato, adotar. Né, trabalhar os critérios econômicos, sociais e tal, né, dos quais eu não tenho, né, um menor conhecimento, mas tenho uma plena noção de que nós passamos do momento de pensar nisso, de discutir, até para eu não ficar com essa minha insegurança, porque como é que eu vou cobrar? Né? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Né? Então, é isso, esse é um outro ponto que nós precisamos avançar. Né? E eu acho que até tem um projeto que vocês estão desenvolvendo aí, vai nos dar outros indicadores extremamente úteis nesse caminho, né, para esses indicadores do pagamento. Principalmente quem paga e quem recebe, né? Que é uma Quem das paga, né? E é aquela questão que aquele comentário do Nobre lá no início, que ele fala, né? Quem de fato paga a conta? Isso é uma coisa importante, né? Nós, muitas vezes, né, essa modificação dos ambientes, né, com o objetivo de gerar um determinado tipo de produto, um determinado tipo de renda, ele vai dar renda para quem? Para pouquíssimas pessoas. E nós, em contrapartida, estamos, né, nos prejudicando, porque nós estamos abrindo mão de um recurso, no caso a água, né? Não estamos nos submetendo ao uso da paisagem, que muitas vezes é prejudicial a nós, com o uso de produtos, né, contaminantes e tudo mais. Ou seja, toda essa parte ruim aí vem na minha conta. Agora, aquele lucro que é gerado, pô, eu não estou vendo nada. Então, isso é uma outra discussão que nós temos que fazer, né? Que função tem, de fato, esse lucro gerado pela alteração dos ecossistemas? Então, isso é uma reflexão que eu acho que também deve fazer parte aí desse estudo. Por isso que eu citei aquela frase do Nobre lá no início, gera lucro para quem? Por quanto tempo? Né? Nós temos exemplos aí, né, de ocupação de espaços aí, né, da paisagem amazônica, por exemplo, que foram catastróficas, né, tem mais, exige um aporte enorme de energia para que haja essa produção e tudo mais, né, enquanto nós poderíamos ter estratégias de uso muito mais inteligentes, né, muito menos impactantes, né, e que gerassem renda que pudesse ser distribuída para mais pessoas, as pessoas que moram lá, por exemplo, né. Então, assim, são só observações que eu tenho, até porque é um assunto que eu não domino, né. Não, eu acho que são fundamentais, essas questões são fundamentais mesmo, e às vezes a gente tem a apropriação aí dos recursos naturais, né? Por mais que recursos naturais muitas vezes a gente está discutindo isso, né? Quer dizer, o Ailton Krenak fala um negócio que só o branco entende o meio ambiente, né? Entende a natureza como recurso, né? Que pensa só em como usar aquele negócio. Mas já que a gente tem essa questão, né, de recursos naturais, tem muita apropriação de recursos naturais, privatização de recursos naturais e externalidade, né, e dos custos dessa produção, etc. Eu acho que isso é realmente uma das coisas que a gente tem que avançar mesmo em conhecimento e ver se a gente consegue mapear mesmo esses fluxos, né? Então, é o fluxo de água, mas é o fluxo de dinheiro, é o fluxo de pesticida na água, é o fluxo de a água barrada que segura o fluxo, né? A água que volta nos pivôs de irrigação. Uma coisa que eu costumo até, às vezes, nas nossas discussões aqui, essa questão das externalidades, né, enfim,
a nossa produção aqui na região. Então, vou citar um exemplo genérico, produz um determinado uma commodity aí, né, vai gerar lucros para quem? Para poucos, né, como é aquela fala do Carlos Nobre, mas todos esses pesticidas que estão sendo aplicados vão gerar doenças graves que estão acontecendo já, e os estudos vêm mostrando aqui em nossa região, e quem paga por isso? O sistema público. Todo mundo tem que pagar por isso. Mas o lucro vai para pouco. Então, são reflexões, gente, nós precisamos botar isso na conta, né? Sim, Eu a acho gente que teve isso aí é uma coisa que... a gente teve uma palestra no ano passado esqueci o nome dela, ela é aluna lá da Faculdade de Medicina da Saúde, Faculdade de Saúde Pública da USP, e ela faz um trabalho aí no município ao lado ao nosso, o Gláucia. A Gláucia faz um trabalho no município ao lado nosso, em Ribeirão Branco, que identificou no cabelo das crianças, ela identificou pesticida em todos os cabelos das crianças, tanto da zona rural quanto da zona urbana. Isso foi interessante. E tem outros municípios que ela não achou nos cabelos das crianças em zona rural. Então ela está entendendo que não é uma contaminação pelo alimento, é uma contaminação pela pulverização, pela produção, né? Então eu acho que isso é bem complicado, né? Quer dizer, às vezes a gente pensa, pô, a gente mora na zona rural, a gente mora num município pequeno, tem menos poluição. Às vezes a poluição da cidade grande já foi, de certa maneira, resolvida. Tem catalisador nos carros, não é ruim ainda, né? Mas diminuiu bem frente ao que era na década de 80, 90. A gente tem catalisador nos carros, os carros são muito mais eficientes, etc. As indústrias saíram das grandes cidades, né? Então, de certa maneira, você equacionou um pouco melhor a poluição nas cidades grandes aí, e nas cidades pequenas, às vezes a gente está mais exposto ainda a coisas bem sérias, né? Aqui, né, nós não dispomos dessas estratégias de retenção, de filtragem. A atmosfera está aí, né? E nós temos observado, né? Os estudos têm apontado várias ocorrências, né? De algumas doenças específicas, né? A região aqui onde eu vivo, né? Tem já alguns apontamentos nesse sentido. Então, nós precisamos ficar atentos, né? Como é que nós vamos lidar com isso, né? Todos Sim. nós vamos comprometer a nossa saúde, os nossos recursos hídricos, para quê? Para gerar um produto que vai beneficiar quem afinal? Né? Então, acho que são reflexões que nós devemos fazer, né? Sem dúvida. Perguntas, gente? Deixa eu ver aqui. Olá, boa. Oh, desculpe. Vai lá, Pode ir. Oh, valeu. Primeiramente, obrigado, professora. Eu gostei muito da palestra, trouxe vários pontos que acho que valeu a reflexão. E num desses pontos, falando sobre a restauração das zonas. Como é que é o nome? Ripárias. Enfim, aí eu pensei em Campininha, como é que está se desenvolvendo a cidade. Já vi que está mudando, estão impermeabilizando certos locais, através de loteamento, estão asfaltando alguns lugares, e o que resta são algumas zonas. E Campininha, eu não sei muito bem como é que funciona a economia da cidade, mas o que me veio na cabeça foi uma palestra do Ernest Gott, o precursor ali da agricultura sintrópica, ele falando sobre... Beleza, a gente pode regenerar esses locais, mas não precisa ser uma regeneração, pode ser uma regeneração que envolva produção de alimentos. E eu queria saber como é que a senhora vê esse tipo de regeneração na cidade, que, além de oferecer todos os serviços ecossistêmicos que uma floresta pode oferecer, pode também oferecer alimento para determinada população, ajudando na soberania alimentar, na diminuição do custo ali, da compra do alimento, de certas... Enfim, era isso. Queria saber como é que você vê esse tipo de regeneração que visa que seria um agroecossistema, né? Certo, Leonardo. Legal, obrigada aí pela sua pergunta. É algo que a gente pensa, discute também, inclusive quando nós trabalhamos na questão da
a recuperação de áreas degradadas e tal, a agricultura sintrópica é discutida, sim, sem dúvida, como uma estratégia, né? E assim, eu não tenho nenhuma objeção a isso. Eu acho que nós temos que ter bem claro o que nós desejamos, né? Quando nós pensamos que nós desejamos, né, por meio no caso dos sistemas agroflorestais, né, a restauração de alguns serviços ecossistêmicos que, de fato, sabemos que eles vão poder nos proporcionar, seja o caso, né, as condições de filtração, a cobertura do solo, né, então, enfim, até mesmo aspectos como evapotranspiração, né, precisamos estudar mais também esses sistemas, acho que é importante isso. Então, quando nós usamos, né, essa estratégia, né, e não vejo nenhuma limitação com relação a isso, acho que nós podemos usar. É claro, agora tem outras perguntas, né, com relação à biodiversidade, por exemplo, né, o que nós queremos, né, então eu acho que tudo é uma questão de nós termos claro o que nós desejamos, e se o sistema agroflorestal vai restaurar esses serviços que nós, de fato, precisamos aí em Campininha ou aqui em Medianeira, né, vamos usar, por que não? Podemos usar, mas eu quero o quê? Eu quero a biodiversidade, eu vou plantar, o que eu vou plantar? Então, isso é uma coisa a ser decidida localmente, o que nós necessitamos de fato e o que nós desejamos no futuro. Eu quero uma floresta com todos os seus atributos naturais, com a sua biodiversidade, ou eu quero recompor alguns serviços ecossistêmicos, eu quero melhorar a questão de infiltração, eu preciso produzir alimentos nessas áreas urbanas. Então, tudo é uma coisa a ser questionada. O que é melhor nesse momento? É usar essa estratégia, usar o espaço urbano para a produção, né? Claro, eu não vou usar agrotóxicos, então tem uma série de situações favoráveis. Ou será que não é melhor eu usar o urbano e fazer a restauração de fato e remover, então, a parte da produção, sim, dos agroecossistemas para meio rural? Então, uma coisa a ser equacionada de acordo com o município, de acordo com as necessidades locais, com o que pode ser feito, né? Então, não sei, talvez a Campininha tenha condição. Ano que vem nós vamos andar por aí para Campininha e vamos discutir. Eu achei muito legal a sua pergunta, eu acho que é uma coisa a se pensar, sim. Vamos colocar os sistemas aí urbanos, esses sistemas agroflorestais no meio urbano, pode ser bom. O que nós precisamos? O que Campininha precisa nesse momento? Precisa usar a área urbana para produzir alimento? Né? Vamos pensar em tudo isso, o que nós podemos desenvolver. Viu, professor Perioto? Aí, oi, Fernando. Entendi, professor. Obrigado. Obrigada a você, Leonardo. Posso complementar, amiga Carla? Oh, pois não, Fernando. Sempre muito bem-vindo. Muito prazer em encontrá-lo. Todo meu. Carla, colega da UTFPR, todo o tempo que eu trabalhei lá, fomos do mesmo grupo de pesquisa, mesmo programa de pós, né? Muito bom, né? Obrigado pela presença também, viu, Carla? Bom, prazer, complementando, né? Complementando a resposta, né? Muito boa resposta, e também ajudando a ilustrar um pouco mais as possibilidades que o Leonardo, né, que perguntou, né? Isso, Leonardo. Isso. Como eu venho trabalhando com um livro nacional sobre arborização e florestas urbanas, etc., surgiu também, dentre o leque de assuntos do verde urbano, as áreas periurbanas, né? São áreas que podem e devem, isso também em conjunto com políticas públicas municipais e por aí vai, né? Isso gira em torno de toda uma complexidade política também e da agricultura urbana ou periurbana, do uso, sim, de áreas, sei lá, sítios, chácaras, né? Algumas áreas ao entorno da cidade que podem, sim, ser utilizadas como áreas de restauração, reflorestamento e um tipo de restauração que é o tipo das novas florestas, né? Que até o pós-doutorado que eu estou fazendo é isso, New Forests, né? Novas florestas. Uma agrofloresta, ela é considerada uma nova floresta, diferente em sua composição florística, biodiversidade distinta da biodiversidade nativa, né, daquela unidade fitoecológica
da área em si, mas em relação a vários serviços ecológicos, ela funciona de maneira semelhante, né? Muito melhor do que uma área, né? Ela funciona muito melhor do que uma área de agricultura tradicional aí, né? E Culturas anuais, né? por fim, ela também é uma possibilidade, ela tem várias possibilidades interessantes, né? Que é uma conexão verde com outros corredores verdes da cidade, marginais, parques lineares, praças, outros tipos de parques, e a questão da segurança alimentar. Daí a gente começa a falar de uma questão socioambiental. Se falarmos de uma questão pós-pandêmica também, é interessante também essa questão, porque são alimentos geralmente provenientes dessa área, alimentos mais limpos, né? Alimentos com um uso nulo ou muito baixo de agroquímicos, algo assim. Então, essa expansão que o Leonardo comentou é verdade, né? O próprio bairro do Capaúva, a gente tem aí um bairro que era um repositório, uma área de... Até quem mora no Capaúva, a casa mofa, né? Porque a umidade do solo é altíssima. E antigamente era uma plantação de arroz, segundo que tinha até campeonato, e as pessoas... Era 2, 3 vezes Campina Monte Alegre foi campeã em produção de arroz, né? Então, é preocupante essas expansões imobiliárias para todo lado do Brasil e também é bastante interessante esse tipo de solução que a gente mencionou e que o Leonardo bem colocou. Obrigado. Obrigada aí, Fernando. Leonardo, mais aí algumas coisas para você pensar aí a partir da fala do professor Fernando, né? Obrigado, Leonardo. Obrigado, Pirioto. João Pedro? João Pedro Nogueira. Isso mesmo. Consegue me ouvir? Conseguimos, João. Bom, boa tarde, professora Carla. Olá, muito João. enriquecedora. Tudo bem? Muito enriquecedora sua fala, ilustrou muito bem a situação para a gente. E aí eu fiquei aqui pensando, já que você está na região da Foz do Iguaçu, eu andei vendo o noticiário sobre a seca do Rio Paraná e sobre como que está a paisagem, né? A Foz do Iguaçu, que era um cartão postal, que agora está bem seco por lá. E eu pensei se você saberia como o uso das microbacias aí da região, se você vê uma conexão entre essa seca e a utilização da paisagem aí. Bom, obrigado, João, aí pelos comentários e também muito importante assim a sua pergunta. Veja só, nós temos, não temos aqui estudos ainda tentando fazer essa conexão, né? Nós temos aqui na nossa região, né, a partir dos dados históricos aí, uma distribuição muito boa de chuvas, né? Nós durante o ano todo, invernos, né, chuvosos, né, chuvas frontais, nós tínhamos aqui movimentos de massas vindo da região da Argentina, então aqueles invernos frios, bem úmidos e tal, e isso nós temos observado mais recentemente, né, ano passado houve uma seca, esse ano houve novamente, né, uma estiagem acima, né, do que a gente tem observado, com prejuízos de fato, né, problemas de racionamento de água e tal em vários municípios, né. Então, assim, o que eu não tenho subsídios para falar para você nesse momento se isso se dá em função do uso das microbacias daqui, porque se nós formos pensar, né, naqueles processos, né, que nós temos de precipitação, então não podemos chegar nesse ponto. Agora, de fato, quando nós pensamos aí numa outra escala, né, João, nos rios, os riozinhos aqui, como é que eles estão, né? Aí vem naquele ponto que eu falei antes, né, parou de chover, mas os rios ainda continuam com água. Por quê? Porque a água está lá depositada no solo, porque o solo recebeu água, porque tem um reservatório ali, que é um solo freático, né? O aquífero livre, né? Então, nesse sentido, sim, eu acredito que nós, aqui na nossa região, nós poderíamos melhorar um pouco, sim.
nós poderíamos melhorar em termos de ter mais áreas, né, nós podíamos, é claro que nós temos a questão das próprias áreas de preservação permanente, né, teve um estudo feito aqui em 2014, 2015, por um estudante de pós-graduação, o Diogo Seganfredo, citei também uma figura dele, não era objetivo falar do trabalho dele, mas ele fez aí um mapeamento de área de preservação permanente na bacia do rio Ocoí, Ocoí aqui, uns tributários aqui, faz parte da bacia do Paraná 3, ele mostrou no trabalho dele que dentro dessa área de 2.000 hectares, 1.990 hectares, né, havia, sim, ainda muito a se restaurar. Então, eu estou falando a partir de um dado que eu tenho, que é esse mapeamento feito pelo Seganfredo. Esse trabalho foi publicado na revista Floran, em 2019, né? Ele fala um pouco da ecologia da paisagem aqui no oeste do Paraná. Então, o Seganfredo, ele já mostrava, olha, já estamos considerando o pós-mudança no Código Florestal, 2012, né, considerando, né, o número de módulos fiscais aqui, compreendido aqui na nossa região, né, 17 hectares, nós estaríamos dentro de uma área que deveria ter pelo menos aí 15 metros de APP, né, caso estivéssemos com áreas consolidadas, e ainda assim, está faltando. Nessa bacia que eu estudei, está faltando. E é bem curioso, porque ele analisa outros aspectos, a conectividade da paisagem feita pelas áreas de preservação permanente, né, que nem é assunto, né, dessa... Então, assim, eu vejo, né, respondendo especificamente a pergunta do João Pedro, pelo que nós temos de uso do solo, nós poderíamos, sim, nós temos oportunidades de melhorar. Não vamos fazer chover, mas podemos trabalhar outros aspectos que eu falei agora recentemente, por exemplo, a questão da melhorar as áreas florestais, ampliar as áreas que vão receber essa água, né, e favorecer a questão da recarga, né, e do armazenamento, o tempo de permanência de água nessas microbacias, para que nós tenhamos fluxos, né, vazões mais constantes no ano inteiro. Acho que nesse sentido, sim, nós temos oportunidade para melhorar, né, João Pedro? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se foi isso que você... Perfeito, muito bem respondido. Muito obrigada, viu, professora? Obrigada a você. Deixa eu colocar um dado aqui da nossa região também. A nossa bacia aqui, eu vou até pedir para o Júlio, que vai falar depois, complementar. Eu vou meter o Júlio no fogo aqui, na fogueira. A gente tem 2.270.000, mais ou menos 2.700.000 hectares aqui no Alto Paranapanema. No Código Florestal antigo, a gente tinha por volta de 67% da APP faltante. Ou seja, a gente tinha 70% da APP faltante, uns 30% de APP presente, tá? Isso que a gente tem boa parte dessa APP dentro de unidade de conservação de proteção integral, mas de todos os riachos da bacia, né, de 2,7 milhões, 22.700 quilômetros quadrados, 2.270.000 hectares, 70% estava faltando, né? O meu pessoal aí, o Júlio, Dani, Vitória, tem um pessoal que trabalha aqui com a gente trabalha junto, está fazendo a quantificação frente ao CAR atualmente. E eu não sei como estão esses valores, porque aí a gente tem que ver o que realmente tem que ser restaurado, porque antes precisava restaurar 70% das APPs. Pelos dados preliminares, eu não sei se o Júlio tem dados mais precisos, não mudou muita coisa, tá? Ainda falta restaurar uma boa parte. Mas aí o Júlio vai fazer uma pergunta, aproveitando que o Júlio já vai fazer essa pergunta, eu peço para ele, por favor, complementar com os dados mais atuais aí, se possível, Júlio. Você me desculpa de ter te enfiado na fogueira, tá, Júlio? Boa tarde. Boa tarde. Então, complementando com os dados, né? Eu não tenho certeza quanto à porcentagem, quanto ao valor total. Mas, sim, realmente há uma porcentagem muito grande com relação àquilo que está sendo degradado. E, assim, uma coisa que eu posso falar comparando do antigo para o novo é que essa situação ela não mudou em si. Facilitar esse termo de restauração, no tipo... desculpa, tá fugindo a palavra. Mas, assim, dobrando melhor a lei, permitindo que as pessoas diminuam suas áreas de preservação, não fez de fato com que as áreas de preservação fossem restauradas.
Então, mesmo dentro desse novo código, a gente ainda não tem uma restauração. Assim, como que eu posso falar? A gente ainda tem muita área por restaurar. E um complemento também, Júlio, no Código Florestal antigo, eu imagino que isso também tenha mudado muito pouco. Lógico, a proporção de APPs a restaurar talvez tenha diminuído um pouco. Mas se a gente restaurasse os 30 metros, a gente ligaria 88% dos remanescentes de vegetação nativa da bacia por corredor. Conectava por corredor, né? Então, seria um efeito de conectividade para a paisagem. A gente sabe que boa parte das espécies de aves, boa parte das espécies de pequenos mamíferos, anfíbios, precisam muito dessa conexão, contato mesmo, né? Ou seja, corredor. A gente ligaria 88% dos remanescentes de vegetação nativa da bacia. Seria uma ajuda do ponto de vista de conectividade da paisagem, né? Enorme, né? Sim. E agora, comentando isso junto com a pergunta que eu gostaria de fazer. Que nem a gente sabe que mudou, que eles meio que dobraram a lei para que sejam mais simples, vamos falar assim, essa restauração. Mas, assim, ainda não é certeza, com certeza, tipo, não é certeza que isso ajuda, né, em termos de área verde. E com certeza isso não ajuda em termos de serviços. Por exemplo, uma área de 30 passou a ser 5, dependendo do tamanho da propriedade. E pensando nesse caso com os serviços, e pensando também no caso do proprietário, porque todo proprietário quer ter água na sua propriedade. Então, como que a gente lidaria numa gestão de uma paisagem assim rural, onde você tem grandes, pequenas, micros propriedades, todos querendo ali tirar os seus sustentos, e nesses termos de lei, onde você tem cada vez menos áreas reservadas para essa preservação, né, para as APPs e para a manutenção desses serviços, como seria a gestão de uma área, dessa área, assim, levando em consideração esse conflito por parte do proprietário, mas também um valor hídrico desses serviços? Bom, complicada a sua pergunta. Ainda bem que você perguntou Eu primeiro, senão imagino. eu ia perguntar para você, né? Mas, assim, acho que esse contexto é bem complicado que você coloca, né? Diferentes pessoas, diferentes situações, uma lei que muda e nós continuamos fora da lei do mesmo jeito, acho que é isso que você quer dizer, né? Mudou e tal, e nós continuamos fora da lei, né? E de forma alguma tem contribuído, então eu acho que isso vai fatalmente, né, convergir para aquilo que o Alexandre me perguntou antes, né? Pô, é o pagamento pelos serviços ambientais. Talvez seja por aí, né, o caminho para isso. Porque que mecanismos nós temos para promover a restauраção? Já que nós sabemos, né, temos aí vários indícios, né, de que só vamos conseguir, então, ter a água e ter muito mais essa disponibilidade por meio da restauração, né, das florestas. Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos de uma nova estratégia que funcione, que chegue a todo mundo, que permita que todo mundo, né, vá começar esse trabalho de restauração e consiga enxergar que isso vai ter água. Até chegar um momento que vai ver que, pô, eu ter o dinheiro e ter água e não ter água tem uma grande diferença, né? Então, acho que talvez, né, agora, com essa sua pergunta, volto naquilo que o Alexandre perguntou antes. Acho que o pagamento dos serviços ecossistêmicos acaba sendo uma estratégia que nós vamos ter que estudar e trabalhar para conseguir esses resultados que nós desejamos, né? Vou até fazer uma brincadeira aqui, né? O Fernando morou aqui bastante tempo. Eu vi, um tempo atrás, eu vi uma seguinte expressão, né? Que é um argumento pelo qual, né, se levava a crer que não precisamos restaurar as matas ciliares, né, e tudo mais, porque ouvi a seguinte frase: ninguém come mata ciliar. Pois eu discordo. Não só comemos, como bebemos a água que passa por lá. Então, aí precisamos rever, e talvez, né, o pagamento pelos serviços ambientais acabe fatalmente sendo aí um caminho que vai permear a busca dessa solução.
Vou perguntar para o Alexandre o que ele acha. Eu fui secretário de Agricultura aqui, né? De um município, de um dos poucos municípios do estado de São Paulo que tem maioria da população na zona rural. Chama Guapiara. É um município que tem 62% da população na zona rural vivendo agricultura, né? Eles são... a gente exportava, entre aspas, tomate para Manaus. Tomate ia de caminhão até Porto Velho, entrava na balsa, ia para Manaus, abastecia a CEAGESP, CEASA, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. É um produtor muito forte, o maior produtor de tomate do estado, o maior produtor de pêssego do estado, um município muito forte. Já foi um choque para eles entrar um biólogo, né, para ser secretário lá e tal. E uma das coisas que eu falava sempre para eles é que o produtor rural tem um orgulho muito grande de produzir alimento, né? Eu acho isso realmente, e é realmente uma coisa muito fantástica, né? Você produzir comida é um negócio muito impressionante. E eu falava para eles que vocês têm que ter muito orgulho de produzir comida mesmo, mas vocês têm que ter mais orgulho ainda de produzir água. Porque sem comer a gente fica um tempão, né? Olha os caras que fazem greve de fome. Greve de fome. Passa 50, 60 dias, mas eles não fazem greve de água, né? Porque senão morrem, né? Então, o mais importante que produzir comida é produzir água. E olha que produzir comida é bem importante, né? Então, acho que a gente... E assim, eu sempre fui... Eu passei um bom tempo sendo contra o pagamento de serviço ambiental, né? Pensando, vamos botar preço na água, vamos botar preço nisso, botar preço naquilo. Mas, cara, o produtor tem que usar aquele trecho para produzir tomate. No caso lá, eu tinha várias vezes falado, puxa, eu mando o trator, né? Eu subsidio o trator, que vai o trator da prefeitura lá, gradear aquele lugar, morro abaixo, aquelas pirambeiras, beirada de água. Daí esse sedimento vai para o rio e para em Jurumirim, que é a hidrelétrica aí, e aí a Duque gasta, na época era a Duque, atualmente é CTG, gasta milhões e milhões de reais para tirar esse sedimento do rio, porque está acabando a vida útil da barragem, né? Pô, eu estou pagando, nós estamos, enquanto sociedade, pagando aqui para gradear, para subsidiar um tomate, depois a gente paga de novo lá para subsidiar uma hidrelétrica, para tirar aquele sedimento da hidrelétrica. Será que não dá para pagar uma vez só para o produtor aqui, para ele ter mata ali na beirada e não plantar tomate? Mas ele precisa receber aquele dinheiro também, né? Então, eu acho assim, tem várias coisas muito interessantes no pagamento do serviço ambiental. Eu acho que algum tempo atrás, muita gente considerou que os serviços ambientais, o pagamento dos serviços ambientais seria uma bala de prata e a gente resolveria uma série de problemas. Eu acho que agora, já com pelo menos 2 décadas aí de estudos com serviços ecossistêmicos, a gente viu que a maior parte dos projetos de pagamento de serviço ambiental não deram certo, né? Exceto os clássicos aí e tal. Aqui no Brasil a gente tem Extrema, tem produtores de água lá no Espírito Santo, tem uma série de projetos que deram certo. Santa Catarina, mas tem uma série de projetos que não estão, os RED, né, RED Plus lá na Amazônia, né? Mas tem uma série de projetos de pagamento de serviço ambiental no Brasil e no mundo que não deram certo. Então, eu acho assim, os serviços ambientais vão ajudar muito, pagamento por serviços ambientais vai ajudar muito, não vai ser a bala de prata, mas a gente tem que também entender muito bem por que que não tá, o que não está dando certo, né? E eu acho que uma das coisas que dificultam um projeto de pagamento de serviço ambiental dar certo é exatamente a gente conseguir mapear todos esses fluxos, né? Da onde vem a água, se o cara fizer aquilo, muda o quê? Então, quem está usando, por que tem que pagar, né? E a partir do momento que a gente consiga evoluir nisso, água, carbono, biodiversidade, ciclagem de nutrientes, polinização, controle de pragas, que a gente consiga avançar nesse conhecimento, principalmente espacial, dos fluxos dos serviços ecossistêmicos, a gente vai conseguir avançar nesse fluxo de pagamento por serviço, ou seja, quem paga quem, e aí a gente vai conseguir refinar isso aí. É um futuro promissor, mas é um presente muito desafiador ainda, né? Mas é isso. Perguntas, gente? A gente ainda tem mais uns 4 minutos. Boa pergunta, Júlio. Não sei se respondemos para o Júlio, mas enfim. Não, responderam. Botamos para pensar, né? Então, porque é por mais exatamente dessa questão que você fala, poxa, você já deu você deixou a lei mais maleável de uma certa maneira, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim, você ainda tem um déficit muito grande. Então, poxa, o que vai ser medido? Vai ser cobrado? A gente vai ter que pagar para o cara cumprir a lei? Então, assim, são cenários assim tristes e extremamente, realmente complicados. E as outras leis, vai ter que pagar também para a gente cumprir? Tem uma série de perguntas depois, né? Se pagasse para eu andar dentro do limite de velocidade, eu até ia me esforçar um pouco mais, hein? Com o carro, né?
Mais pergunta, gente? Mais pergunta aí? Alguém mais pergunta? Quem vai se Posso aventurar? perguntar? Pode sim, Amanda. Diga lá. Primeiro, boa tarde, né, para todo mundo. E eu tinha uma pergunta, mas pode ser qualquer um de vocês para responder. É sobre a questão das nascentes, né? A gente sabe que o reflorestamento ele é necessário aí para a recuperação das nascentes. E como vocês estavam falando sobre pagar para a pessoa para poder fazer aquela restauração, né? Já aconteceu de vocês irem em algum lugar para poder conseguir recuperar essas nascentes e a pessoa chegar e falar, ah, não, a água não acaba, a gente sempre tratou a nossa cultura assim e nunca aconteceu de secar. É uma forma de... É uma das problemáticas aí da restauração, né? Como que vocês procederiam, né, nesse caso, se já aconteceu isso e conseguiram realizar esse trabalho ou não? Porque um exemplo é aqui em Angatuba, né? A gente está com um problema nas nascentes aí nas zonas rurais e geralmente essas nascentes ficam em áreas de propriedade particular, né? E aí chega lá falar com o pessoal, com o dono, para poder fazer essa restauração, mas eles às vezes acabam não aceitando porque vai acabar diminuindo ali o terreno deles fazendo esse reflorestamento. Então, como a gente poderia chegar e falar com essas pessoas para conscientizar eles e conseguir fazer essa restauração? Uma boa Não sei se ficou pergunta. bem claro a pergunta, mas é isso. Bom, vamos ver se eu captei a Amanda. Bom, eu nunca me deparei numa situação dessas de eu estar, né, num trabalho, ouvir, né, isso, né, embora a gente até imagino que isso aconteça, a gente tem aqui na região um projeto de proteção aí, que nascentes e áreas de preservação permanente, que envolve toda que iniciou-se na época alguns anos depois da construção do reservatório da usina hidrelétrica aqui, Itaipu. Então, houve um trabalho grande feito por essa empresa, né? Então, ela cercou, deu equipamentos e tal, cerca de os agricultores acabaram isolando áreas, né? Então, tivemos até um resultado, agora estão sendo feitas avaliações, né? De certa forma, satisfatórios. Eu não não tenho nenhuma sugestão nesse sentido do que falar, do que fazer para se convencer alguém, né? Até porque isso é muito difícil, a gente normalmente reage ao que a gente sente, ao que a gente vive, né? E se o rio nunca secou até aquele momento, né? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? E talvez nem saibamos que outras condições poderiam estar acontecendo naquele local. Quão melhor poderia estar aquela situação se nós já tivéssemos feito esses procedimentos, né? Então, talvez nós tenhamos que fazer mais esse exercício aí de buscar mostrar, né, resultados bons para que as pessoas saibam. Eu estou falando isso especificamente porque eu ouvi, né, tem um relato grande aqui desse projeto que foi feito pela usina, e um agricultor, ele mostra a propriedade dele, né, que é bem pequenininha, por sinal, e vem lá e mostra com muito orgulho, olha aqui, esse rio aqui, essa nascente, no caso tem uma nascente de um córregozinho, não tinha mato, agora tem, e ele aponta, né, as aves que ele já identificou, que começaram a frequentar o local, e aponta que ele tem água sempre, tem muito mais água do que ele tinha, que aquela água é muito melhor, de melhor qualidade do que era antes, né? Então, eu acho que é uma coisa bastante construtiva pegar esses exemplos, eu adoro citar essa situação especificamente, porque aqui na região oeste do Paraná, e a satisfação daquela pessoa quando ela descobriu que aquele matinho que ela plantou, ela nem plantou, ela cercou, de repente devolveu para ela aquela água toda que ela não tinha mais, aquela qualidade da água que ele tinha em mais, ele podia ver passarinho, um monte de bicho. Aquilo é uma sensação de felicidade dele,
Ele percebeu, ele ficou muito feliz com aquilo, porque agora ele tem e ele faz questão de quis gravar lá no filme, né? Fazer um vídeo lá, falar, olha, foi feito aqui na minha propriedade sim, eu deixei cercar, eu não estou mais plantando aqui, olha só o que eu tenho agora. Então, Amanda, eu penso que nós precisamos pegar, né, essas situações que nós temos os registros aí e mostrar, né, porque esse exemplo, né, o agricultor mesmo falando é uma coisa, o que eu vou lá, a minha presença, né, eu acho que quem trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, né, enfim, instituições assim, percebe que, né, nem sempre a gente consegue levar isso, né, mas o que se vive, de fato, né, o que o nosso parceiro, o nosso par aí, vive e relata, isso tem um valor muito grande. Isso sim vale. Não aquilo que eu ou você vamos falar para o agricultor, mas aquilo que aquele outro agricultor viveu e ele é capaz de relatar, aí isso é muito valioso, viu, Amanda? Acho que isso é importante. Entendi, obrigada. Tomás, tem uma pergunta? Tomás Augusto dos Santos. Professor, boa tarde para a Carla, para o professor também. A gente tem conversado aqui, principalmente as perguntas, a gente discutiu bastante sobre pequenas propriedades de pagamento de serviço ecossistema para pequenos proprietários que gera o resultado e consegue mostrar para os outros e vai disseminando por isso. Eu fico em dúvida como tratar os latifúndios, porque aqui onde eu moro, no centro-oeste paulista, é uma produção intensa de cana-de-açúcar, e são propriedades muito antigas, antes mesmo da legislação ambiental a mata ciliar e a conservação da mata ciliar. Existem lugares que você vê a plantação chegando muito próximo mesmo ao rio, e eu queria saber como que fica a situação desse proprietário grande, como é que faz, iria compensar a produção desse cara para que ele implantasse serviços ecossistêmicos ali. Como é que se teria uma solução, ou seria o foco mais no pequeno produtor, no pequeno proprietário ali? Boa pergunta, hein, Alexandre? Não sei se depende como é que nós vamos ver isso, né? Será que vamos pensar em todo mundo, ou será que talvez seja o caso de cumprir a lei? Né? Não sei se nós vamos pensar numa compensação para todas essas pessoas. Não sei como é que se encaminha essa discussão para a questão econômica, né? Será que é necessário, né? Isso, eu vou dar um exemplo aqui, talvez ilustre um pouco aqui o que eu estou pensando e não estou conseguindo transmitir. Recentemente nós tivemos uma situação aqui na nossa região em que houve uma supressão de vegetação e foi contrário à legislação, enfim. Isso foi muito divulgado e tal. E o produtor alegou o seguinte: poxa, mas eu abri eu desmatei aqui porque eu precisava ampliar a minha área de produção, eu precisava colocar o gado ali, era em torno de 1 hectare, digamos, alguma coisa assim. Aí isso passou na televisão, eu vi lá a reportagem, né, as pessoas falaram, né, o órgão ambiental. Então, esse foi o argumento: poxa, mas eu desmatei porque eu precisava. Aí aparece a outra pessoa lá, representante do lado jurídico lá, dizendo: mas será que ele precisava de 1 hectare se ele tem 200 e tantos alqueires? Daí eu fiquei, então não precisa. Então, tudo é uma questão da gente pensar, né? Até onde nós vamos precisar usar esse artifício do pagamento, né? Pelos serviços ambientais, né? Todos nós, então eu não sei, eu não tenho, eu penso que talvez não seja o fato de tudo merecer uma compensação. Tá? Eu acho que não é assim, olho por olho, como eu estou dizendo agora. Eu não sei, talvez o Alexandre tenha uma outra abordagem aí para essa questão dos grandes proprietários. Essa é uma questão complicada, Tomás. Se a gente está pagando o serviço ecossistêmico, né,
a gente tem que pagar o grande também, né? Porque ele também está fazendo, né? Se é isso que a gente está pagando. Por outro lado, a gente ficar pagando por grande cumprir a lei é complicado também, né? Tem outras estratégias, né? Por isso que eu falei que o pagamento de serviço ambiental é uma das estratégias. O etanol verde, por exemplo, é uma das questões. Quer dizer, existe no estado de São Paulo uma pressão bastante grande para a adequação das propriedades canavieiras, né? A União dos Canavieiros de São Paulo é um dos maiores restauradores aqui na região, né? Tem vários trabalhos com a Exalc, etc. O Ricardo Rodrigues e tal, exatamente para restaurar as áreas de cana. Porque eles estão interessados, por exemplo, hoje em dia tem empresa que só pode abastecer os carros, porque é certificada, porque vende para a Europa, que só pode abastecer os carros com etanol verde. Seria um etanol mais ecologicamente correto, pelo menos que cumpre legislação ambiental e trabalhista, né? Tem o comando e controle, como a Carla falou, cara, você não precisa restaurar, mas você não pode detonar. Se ele for lá e gradeia, né, e ara para plantar a cana, ele está detonando é multa restaura, você tem que restaurar, né? Por força de lei. Então, eu acho que é um misto, na verdade. A questão do pagamento do serviço ambiental é bem complexa. Primeiro porque se você começa a pagar serviços ecossistêmicos, geral, né, vai vir uma corrida por terra para receber serviços ecossistêmicos. Essas terras são hoje onde a gente isolou os pequenos produtores familiares, né? Vai gerar um êxodo maior ainda. Que são as terras de baixa aptidão agrícola, que estão na pirambeira, que tem um monte de água, que é pirambeira, que se você gradear vai sedimento para o rio, que estão mais perto das unidades de conservação, que estão na pirambeira, então você gera um problema aí em cascata, que pode ser socialmente complicado. Mas, pela lógica, né, se você está pagando serviços ecossistêmicos, não importa se ele é grande ou pequeno, né? Tem que dar uma... Mas, assim, eu não tenho uma resposta, é só alguns pensamentos. Eu acho que isso tem que ser trabalhado, pensado e analisado. Por exemplo, quando eu era secretário lá em Guapiara, a gente propôs uma lei de pagamento de serviço ambiental, chamava Mina d'Água, a gente conseguiu o dinheiro do Banco Mundial e só pagava pequeno produtor familiar, né? Familiar, o cara, para ser produtor familiar, ele tem que ter DAP, que é Declaração de Aptidão ao PRONAF. PRONAF foi o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Então, ele tinha que ser agricultor familiar. Ele não era nem ser só pequeno. Se ele é pequeno, tem uma chácara e tal, mas ele é dentista, ele é professor, ele não é um agricultor familiar. Então, ele tinha que ser um agricultor familiar. Isso estava na lei municipal que a gente passou lá. Mas isso é questionável, vamos dizer assim. Mas, bom, Carla, eu vou ter que encerrar. A conversa está super boa, divertida. Porque eles têm outras aulas às 3 horas também. Então, eu agradeço mais uma vez a sua palestra. Dizer que, bom, reforçar que a gente tem, então, a palestra do Gabriel no dia 30 de outubro. A palestra do Gabriel vai ser às 13h30, tá? 1h30, diferente da Carla, tá? Assim, acho que facilita o pessoal chegar mais tranquilamente. Na palestra do Gabriel, eu já não coloquei o link do streaming, porque nunca está dando certo. Então, eu vou pegar e eu já coloquei direto o link do Meet mesmo, que é onde todos estamos agora. Para os colegas de vocês que não conseguiram assistir, lembrando que a gente vai trabalhar com esses temas, então a palestra da Carla foi super útil para a gente aí, tanto para a EMA 3, quanto para a 7.3, quanto para a EMA 4. Nós vamos trabalhar nesses tópicos aí, ou tópicos correlatos. Então, isso foi uma passada bem interessante, que vai ajudar muito a gente nas discussões. Obrigado, Carla. E eu quero agradecer mais uma vez a Carla aí por ter feito essa palestra para a gente. Foi muito legal trazer essas visões dela de uma outra região, desse aporte todo de hidrologia que a gente não tem aqui. Acho que foi super legal. Eu não tenho, né? Meu grupo não tem. Foi super legal, muito obrigado. E a gente está aguardando você por aqui para a gente conseguir conversar mais, trocar mais ideia e fazer mais projetos. Valeu, Alexandre. Pessoal, eu é que agradeço, né, a oportunidade de conversar com vocês, aí, conhecendo, reunir algumas informações. Espero que tenha tido alguma contribuição, de fato. E também espero que em breve nós possamos nos encontrar aí em Campina do Monte Alegre e conversar bastante e trabalharmos também juntos, né? E, mais uma vez, obrigada a todos que estiveram aí ouvindo aí e conversando com a gente. Valeu, pessoal. Legal, obrigadão, Carla. Obrigada a você, Alexandre.
Obrigado, gente. Até o dia 30, então, outra palestra aí. Bom, fora os que eu tenho que dar aula antes, que eu vou dar aula antes. Até mais para vocês. Obrigadão, Carlos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada.